Pronto. Olá, tudo bem? Vamos lá? Hoje irei corrigir aqui com vocês essa lista de exercícios referente, aos conteúdos de potenciação, radiciação e função exponencial e equações exponenciais, tá bom? Qualquer dúvida, a gente tira na sala. Então, questão 1. Em matemática, potências são valores que representam uma multiplicação sucessiva de um número. Usando as propriedades de potenciação, qual dos números a seguir é o maior? Então, vamos lá. Vejam que todos os números têm bases que podem ser transformadas em uma base 3. Esse aqui já é base 3. Mas 9 elevado a 21, a gente pode pensar que, deixa eu dar um zoomzinho aqui, que eu posso fatorar o 9, e o 9 por 3 é 3, e por 3 é 1. Ele é 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado elevado a 21, que virou uma potência de potência. Portanto, 3 elevado a 2 vezes 21, 42. Então, 3 elevado a 45 é maior do que 3 elevado a 42. Então, vai ser a letra B. 243, quando você fatora, por 3 dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 3 elevado à quinta elevado à oitava. 3 elevado à potência de potência, multiplica os expoentes. 5 vezes 8, 40. Certo? 81 elevado a 12. Eu não vou fazer a fatoração do 81 porque é daqui para baixo. Então, é 1, 2, 3, 4. Então, 81 é 3 à quarta elevado a 12. E 4 vezes 12, potência de potência, dá igual a 48. Até agora, o maior expoente é 3 elevado a 48. 27 é daqui para baixo, então é 3 ao cubo. Então, 27 é 3 ao cubo, elevado ao cubo, 3 à nona. Muito pequeno. Então, gente, a maior potência foi essa aqui, 3 elevado a 48. Portanto, o maior dos números seria esse aqui. Se eu pedisse em ordem crescente, quem é o menor de todos? O 3 à nona. Então, seria 27 ao cubo, que é menor que. Depois vem a potência 40, que é o 243 à oitava. Depois vem o 42, que é o 9 elevado a 21, que é menor do que o 45, 3 elevado a 45, que é menor do que o maior, que é 81 elevado à 12ª potência. Portanto, a resposta é a alternativa D. Ok? A expressão equivalente a 0,125 elevado a 15. Pelo que eu estou vendo, ou eu vou escrever o 0,125 na base 5 ou na base 2. Como é que eu vou conseguir essa proeza, prof? Então, vamos lá. Eu vou pegar o 0,25 e tentar escrever como uma fração. 0,125 tem 1, 2, 3 casas decimais. Então, é a mesma coisa que 125 sobre 1.000. Nesse momento, parece até que vai ser base 5, mas não vai ser. Porque se eu simplifico por 125 e 125, eu vou ter 1 sobre 8. Fatorando 8,
por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ele é 2 ao cubo. Então, é conveniente, eu já falei com vocês na sala, que o 1 seja uma potência de 2. 2 elevado a zero. E dividindo, né, potências com o mesmo denominador, conserva a base e subtrai os expoentes. 0 que tira 3 é menos 3. Ok. Ah, então, prof, agora ficou tranquilo. Você me disse, então, que 0,125 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Uhum. Então, o primeiro passo já foi feito. Qual é o segundo passo, prof? Transformar em uma potência. 0,125 é 2 elevado a menos 3. Só que ainda estaria elevado a 15. Mais uma vez, propriedade de potência, 2 elevado a menos 45. E, por coincidência, a resposta é letra D. Ok? Vou seguindo, ó. Sendo y igual a 4 a décima, 8 ao menos 3, 16 a menos 2 sobre 32. Qual é a metade do valor y? Então, primeiramente, eu vou ter que achar y, certo? Depois eu vou pegar y e dividir por 2, porque eu quero a metade de y. Então, vamos lá. Como são todas potências de base 2, eu sei que 4 é 2 ao quadrado. 8 é 2 ao cubo. 16 são 2 à quarta. E 32 são 2 à quinta. Vou reescrever todas essas potências como potências de potências ou simplesmente a fatoração. Então, y é igual a 4, 2 ao quadrado, elevado a décimo, vezes 8, 2 ao cubo, elevado a menos 3. 16, 2 à quarta, elevado a menos 2. Tudo dividido por 2 à quinta. Certo? Ok. Potência de potência, né? Assim, multiplica os expoentes. 2 ao quadrado elevado à décima, conserva a base, 2 vezes 10, 20. Vezes 2 elevado. 3 vezes menos 3 são menos 9. Vezes 2 elevado, 4 vezes 2, vai dar menos 8. Sobre 2 à quinta. Terminando. Y igual. Multiplicação. Conserva a base, somos os expoentes. 20 mais menos 9 são 11. Menos 8 dá 3. Então, 2 elevado ao cubo, dividido por 2 elevado à quinta. Divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Quanto é 3 menos 5? Menos 2. Ué, professor, mas não tem essa. Claro, eu só encontrei y. Para concluir a questão, a gente vai encontrar a metade de y, que é pegando esse resultado, 2 elevado a menos 2, e dividindo por 2, que aí eu encontro a metade. Mas dividir por 2, né? Como se fosse 2 a primeira? Uhum. Conserva a base, subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo, menos 2. Meu Deus, que horrível. Menos 1. E devo 2, devo 1, eu devo 3. Portanto, a alternativa correta será a alternativa A. Ok? Questão 4. Cotuca. Considerar a sentença. X ao cubo elevado à quarta é igual a x à sétima.
Não, porque ele somou os expoentes. E aqui eu precisava multiplicar. É falso. 3 vezes 4 não é 7. Agora, 3 ao cubo elevado à quarta potência de potência, certo? Então, multiplico os expoentes 12, correto. E não é pegar 3 e elevar a 4, que daria 81. Isso aqui está falso. Está omitido, mas todo mundo sabe que aqui trata-se de uma multiplicação. Portanto, conserva a base x e somos os expoentes 3 mais 4, 7. Correto. Aqui ele fez o quê? Ele conservou a base e multiplicou os expoentes. Não. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. É 3 à sétima. Portanto, essa aqui é falsa. Para A, B e C números reais, A vezes B igual a A vezes C, então B igual a C. Nessa aqui, a gente tende a acreditar que é verdadeira. Entretanto, se A for 0 vezes 4 igual a 0 vezes 9. Ah, professor, porque como tem A multiplicando dos dois lados, a gente cancela e fica B igual a C. A gente só pode cancelar o A se o A não for 0. E ele não falou que A não era 0, ele falou que eram quaisquer números reais. Quaisquer números reais. Então, A pode ser 0. 0 vezes 4 é igual a 0 vezes 9, porque 0 vezes 4 é 0 e 0 vezes 9 é 0. Entretanto, eu não posso cortar aqui e dizer que 4 é igual a 9. Então, a gente arrumou um contra-exemplo e afirmamos agora que a alternativa 6 é falsa. Então, as únicas que são corretas são a alternativa 2 e a alternativa 4. Portanto, letra E. Ok? Avançando, questão 5. If-CE, simplificando a expressão, obtemos. Olha, vejam que a gente pode fazer de dois modos. O primeiro modo que a gente pode pensar é, professor, é fração, né? Então vira raiz. É fração, né? Vira raiz. Expoente negativo, inverte a base. Entretanto, essas aqui de frações, eu acho que vai dar para cancelar se a gente muda o 4. Então, a expressão ficaria algo assim, ó. Deixa eu fazer aqui embaixo. 4 elevado a 3 meios. Fazer aqui. 4 é 2 ao quadrado. Vou até mudar aqui para um colchete, que vai ter operações mais importantes aqui dentro. 2 ao quadrado, né? Elevado a 3 meios. Mas, quem é 8 pró? 8 é 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo elevado a menos 2 terços. Menos, agora sim, expoente negativo. Expoente negativo inverte a base. E o inverso de 2 é 1 sobre 2, certo? Então, 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Mais, aí fecha o colchete, desculpa, 0,75. Eu sei que é 75 sobre 100, simplificando por 25 é 3 quartos. Eu já estou vendo que vai ser uma soma de fração. Então, vamos lá, continuando. Uma potência de potência. O que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes.
2 vezes 3 meios. Vou fazer até aqui fora, ó. 2 vezes 3 meios, cancela 2 com 2, sobra 3. Portanto, dá 2 elevado ao cubo, mais 2 vezes, ó, potência de novo, menos 2 terços. 3 vezes, desculpa, menos 2 terços. 3 vezes menos 2 terços, corta 3 com 3, sobra menos 2. É 2 elevado a menos 2. Menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Mais 3 quartos. O que vai dar igual a 8, que não vai ter nenhuma multiplicação de sinal, já posso tirar o cochete. 2 a menos 2, ó, não era a mesma conta que eu fiz agora, inverteria a base, daria mais 1 quarto. É isso. 1 quarto menos 1 quarto mais 3 quartos. Mais 1 quarto menos 1 quarto é chai chom. Então, tenho 8 mais 3 quartos. Como aqui não tem nada e eu preciso somar a fração, o denominador é 1. O MC é 4. Por 1, 4. Vezes 8, 32. Por 4, 1 vezes 3, 3. 35 quartos. Que não dá para simplificar e não tem aqui como alternativa. Devo ter digitado alguma coisa errada. Deixa eu só conferir. Isso aqui é 2 ao quadrado elevado a 3 meios, 2 ao cubo, 8. 2 ao cubo a menos 2 é 2 a menos 2. Mais 2 a menos 2, menos 2 a menos 2, cancela. Mais 0,75, que é 3 quartos. 8 mais 3 quartos. De fato, essa questão não tem alternativa. A resposta deveria ser 35 quartos. Me desculpem aí, tá bom? Questão 6. Bora lá? Questão 6. Vou até abrir um pouquinho mais para cá, que provavelmente eu vou ter que responder aqui do lado. Em um experimento no laboratório de pesquisa, observou-se que o número de bactérias de uma determinada cultura, sob certas condições, evolui conforme a função B de t igual a 10 vezes 3 elevado a t menos 1, em que B de t expressa a quantidade de bactérias e t o tempo em horas. Para atingir uma cultura de 810 bactérias, B, bactérias, quantidade de bactérias. Então, eu quero que a quantidade de bactérias sejam 810 bactérias. Quanto tempo após o início do experimento, em horas, vai ser, né, para a gente conseguir obter esse número? Então, eu quero, nessa questão, que 10 vezes 3 elevado a t menos 1 seja igual a 810. Esse tipo de equação exponencial, o 10 que está aqui multiplicando vai passar dividindo. 3 elevado a t menos 1 é igual a 810 dividido por 10. Então, 3 elevado a t menos 1, corta 0, 81 por 1, 81. Aqui é uma equação exponencial, nosso objetivo é que escrevamos na mesma base. Então, pego 81 para fatorar por 3. 27, 9, 3, 3, 1. Ele é 3 a quarta. 3 elevado a t menos 3 a quarta. E agora, as bases são iguais, né? Duas potências com bases iguais. Para que elas sejam realmente iguais, o
expoente do primeiro tem que ser expoente do segundo. Portanto, e menos 1 tem que ser 4. Entre negativo para positivo. 4, 1, igual a 5. Então, a resposta correta é a letra E. Dúvidas? Vou prosseguir. Questão 7. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao aumento de trabalho, dedicado ao trabalho. A expressão corresponde à proposta salarial em função do tempo em anos, né, que seja S de T igual a 1.800 mais 1,03 T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço T igual a 2, não é isso? Será igual, simplesmente, essa questão do Enem, pedia para a gente calcular quanto é S após 2 anos, o salário após 2 anos. Será 1.800 vezes 1,03 elevado ao quadrado. Até 5 parênteses, né? Então, entre potência e multiplicação, devemos responder a multiplicação. 1.800 vezes 1,03 ao quadrado. 1,03 vezes 1,03, 903. 0,00301. 90601. Duas casas com duas casas, 4 casas. Então, é 1.800 vezes 1,0609. 800 tem 2 zeros, é como se fosse 18 vezes 100. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo S de 2 igual 18. Então, eu perdi 2, aumenta duas casas aqui, vezes 106,09. Ah, professor, 106,09, que zero feio. 0,9 vezes 18, ficou mais fácil. 8 vezes 9 dá 72. 8 vezes 0, 0 com 7, 7. 8 vezes 6, 48. Vai 4. 8 vezes 0, 0 com 4, 4. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 9, 9. 0, 6, 0, 1. 2, 16, 9, 10, 9, 1. Como eram duas casas, o salário após 2 anos será 1.909,62. Que a alternativa é. Professor, esse salário aumenta quanto ao ano? Você percebe que aqui, ó, é 1.800 vezes 1,03. 1,03 é a mesma coisa que 103 dividido por 100. 103%. Cada salário é 100%, 103% do anterior. Ou seja, um aumento de 3% a cada ano. Tá certo? Questão 7, corrigida aí. Alternativa E. Questão 8. Uma pizza a 185 graus foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65 graus será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas, sem queimar. Suponha que a temperatura T da pizza em graus Celsius possa ser descrita em função do tempo em minutos por essa expressão. De fato, quando isso aqui for zero, 2 elevado a zero é 1, vezes 160, 160, mais 25, 185, que é o valor inicial. Qual é o tempo necessário para que se possa segurar um pedaço de pizza, dessa pizza com as mãos nuas, sem se queimar? Sem se queimar, só quando chegar em 75, 65.
Então, eu preciso que a temperatura seja igual a 65. Ou seja, 160 vezes, deixa eu grifar, 160 vezes isso aqui mais aquilo ali tem que ser igual a 65. 160 vezes 2 elevado a menos 0,8 t, né? Esses vezes aqui eu posso omitir, mais 25 é igual a 65. O que é urgente em mudar de membro? Esse cara aqui, ó, que está somando aqui, passa para lá subtraindo. Então, 160 vezes 2 elevado a menos 0,8t é igual a 65 menos 25. Então, 160 vezes 2 a menos 0,8t é igual a 40. Agora, o 160 que está multiplicando passa dividindo. 2 elevado a menos 0,8t igual 40 dividido por 160. Simplifica é 4 sobre 16. 2 elevado a menos 0,8t igual a 4 sobre 16 por 4 por 4, 1 quarto. E, professor, vai ter que escrever todo mundo na base 2. 2 elevado a menos 0,8t igual. 4 eu sei que é 2 ao quadrado. E 1, convenientemente para essa questão, é 2 a 0. Deixa eu afastar para o lado para não pegar o espaço da outra questão. Se bem que o espaço da outra questão não vai precisar muita coisa. Então, continuando aqui, 2 elevado a menos 0,08t tem que ser igual a 2 elevado a menos 2, porque conservei a base, divisão, subtrai os expoentes, 0 menos 2 é menos 2. As bases são iguais, né? Sim. Falta o quê? Os expoentes. Menos 0,8t é igual a menos 2. Multiplica por menos 1 para ninguém ficar negativo. 0,8t igual a 2. T é igual a 2 dividido por 0,8. Difícil, né? Avança 1 embaixo, avança 1 em cima. É 20 por 8. Quanto é 20 dividido por 8? Dá 2, 16, sobra 4. Inventa um 0, lá, 5, sobra nada. Então, serão 2h30 após o início. Horas não, o tempo está em minutos, desculpa. Então, 2,5 minutos. Alternativa C. Vamos lá. Questão 9. O decrescimento da quantidade de massa de uma substância radioativa pode ser apresentado pela função exponencial f de t igual a elevado a t. Então, pode-se afirmar o quê? Para ser decrescimento, a função tem que ser decrescente. A gente sabe que a função exponencial, se aqui são os reais, ela só está definida para bases positivas. Então, se aqui for o zero, ela só é definida para acima de zero. Aqui está o 1. Tem que ser positivo e diferente de 1. Então, se a função estiver entre 0 e 1 na base, ela é decrescente. Se ela for maior do que 1, ela é crescente. Então, para que seja decrescente, eu preciso que ela esteja entre 0 e 1. A maior que 0, menor que 1. E isso é justamente o que está na alternativa C de casa. Certo? Essa bem tranquila, decrescente. A base tem que estar entre 0 e 1. Vamos lá, continuando. Questão 10. Essa aqui a gente tem que descobrir as constantes.
Em um experimento de laboratório, 400 indivíduos de uma espécie animal foram submetidos a testes de radiação para verificar o tempo de sobrevivência da espécie. Verificou-se que o modelo matemático que determinava o número de indivíduos sobreviventes em função do tempo era n de t igual a c vezes a elevado a t. Com o tempo t dado em dias, A e C dependia do tipo de radiação. 3 dias após o início do experimento, haviam 50 indivíduos. Então, peraí. Inicialmente, tinha 400 indivíduos. E após 3 dias, tem só 50 indivíduos. Quantos indivíduos vão ter no quarto dia após o início do experimento? Então, eu tenho uma função, eu sei o tempo 0, 400, o tempo 3, 50, e quero saber o tempo 4. Com essa função aqui, ó. Então, n de 0, que é o tempo 0, são os indivíduos 400. Primeiro passo. N de 0 é C vezes A elevado a 0, que é igual a 400 indivíduos. Professor, mas A elevado a 0 não é 1? Uhum. Então, C vezes 1 é 400, C igual a 400. Normalmente, esse número aqui, ó, normalmente, indica a quantidade inicial na função exponencial. Beleza? Agora eu tenho que achar A. Segundo passo. Já muda a cara da minha função. N de t é igual a 400, que é o valor de C, vezes A elevado a t. Vamos usar agora a informação dos 3 dias, que são 50 indivíduos. Então, N de 3 será 400 vezes A elevado a 3, que é quanto? 50. Então, A terceira ao cubo é igual a 50 sobre 400. Sim. Simplifica, simplifica. A ao cubo, 5 e 40 dão por 5. 8. Então A é a raiz cúbica de 1/8. A é igual a 1/2. Sim. Professor, então para eu descobrir agora, só é substituir o t por 4, porque a função vai ficar n de t igual valor inicial 400, valor de A 1/2 elevado a t. Então, n para após 4 dias é 400 vezes 1/2 elevado à quarta. O n, o número após 4 dias, é 400 vezes 1/16. 400 vezes 1, 400, e 400 dividido por 16 dá 2. 32 sobra 8, desce o 0, 5, sobra nada. Então, esse resultado são 25 bactérias. Ela está caindo pela metade. Era bactérias, indivíduos vivos, uma espécie. Então, eram 400, virou 200, virou 100, virou 50, virou 25. Alternativa C. Questão 11. O valor de certo equipamento comprado por R$ 60.000 é reduzido à metade a cada 15 meses. Assim, a equação V de t, 60 vezes 2 elevado a menos t sobre 5, é o tempo de uso em que t é o tempo de uso em meses. O valor V de t, 15 meses por... Entendi. O valor de V de t é em reais, representa a variação desse valor no equipamento. Com base nas informações, é correto afirmar que o valor do equipamento após 45 meses, eu preciso calcular para t igual a 45, será igual a... Não me parece difícil. Você vai pegar a função V e calcular após 45. Que vai ser 60.000 vezes... Nossa, cadê o espaço? Não tem como puxar mais ainda? Não.
procurar um lugar aqui. Acho que aqui embaixo cabe. V de 45 é 60.000 vezes 2 elevado a menos 45 sobre 5, porque é t menos t sobre 5, expoente. Então, V de 45 é igual a 60.000 vezes 2 elevado. 45 dividido por 5 é 9. Então, vai ser igual a 60.000. Expoente negativo inverte a base. 1/2 elevado à nona. 60.000 vezes 1 sobre 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Agora é 60.000 dividido por 512. Que eu vou usar a calculadora aqui, um segundo. 60.000. Hora dessa alguém está assistindo e falando: vai dizer calculadora na prova? Não. Deu 117, isso ali. O que está errado? Será que era sobre 15? E eu digitei só sobre 5? Pelo 117, não vai achar esse resultado. Se eu substituir que fizesse sobre 15, está anulada se fosse para a prova, tá? Ia dar só 2 a menos 3, ó. E aqui fosse 15, daria 2 elevado a menos 3. Que é inverte aqui, seria 2 elevado ao cubo, que seria 1 sobre 8. E aí eu não precisaria usar a calculadora. Daria 60.000 dividido por 8, que vai dar um número bonito. Porque a cada 15 meses faz sentido você dividir o tempo por 15. 60.000 dividido por 8. 60 por 8 é 7, sobra 4. 40 por 8 é 5, sobra nada, mais 2 zeros. Então, seria 7.500. Alternativa B, desculpa aí. Então, já é o segundo erro aí da lista, não é isso? Desculpem. 12. As matas ciliares desempenham importante papel na manutenção das nascentes e estabilidade dos solos nas áreas marginais. Com o desenvolvimento do agronegócio e o crescimento das cidades, as matas ciliares vêm sendo destruídas. Um dos métodos usados para sua recuperação é o plantio de mudas. O gráfico mostra o número de mudas N de T igual B vezes A elevado a T. N de T é B vezes A elevado a T. A serem plantadas no tempo T em anos, numa determinada região. De acordo com os dados, o número de mudas a serem plantadas quando o tempo é igual a 2 é igual a... Tem gente que vai achar, professor, é só fazer a média, né? Não. Tempo igual a 1, tempo igual a 2, tempo igual a 3 seria a média. Não. A média é maior, porque estaria acima, tá? Seria uma progressão linear ali, entendeu? Então não pode ser a média. Então eu vou ter que descobrir qual é o valor de A ou de I de B para a gente conseguir. Então eu vou ter que equacionar essa função. Só que não está muito fácil assim, não. Primeiro passo. N de 1 é 1.500. Então, B vezes A elevado a 1 é igual a 1.500. A elevado a 1 é A vezes B. AB é 1.500. Guarda isso. Segundo passo. Quando aqui é 3, lá é 3.375. Então, B
vezes A elevado a 3 dá 3.375. Mas B vezes A elevado a 3 tem A e tem B. Você pode substituir aqui, ó, por exemplo, isolar B, 1.500 dividido por A. Então, 1.500 dividido por A vezes A ao cubo é igual a 3.375. A ao cubo dividido por A primeira, A ao quadrado. 3.375 sobre 1.500. E, então, quem é B? B é igual a 1.500 dividido por 3.375 sobre... Pera. Vou mudar a estratégia. Não vou fazer isolando, não. Olha o que eu vou fazer. Vocês concordam comigo? Vai ficar mais fácil a questão. Que A vezes B igual a 1.500 e que A ao cubo B é como se fosse A ao quadrado vezes A primeira vezes B, que é A ao quadrado vezes A primeira ao cubo, igual a 3.375. A ao quadrado vezes... Quem é AD, prof? 1.500. Igual a 3.375. O que eu quero? Eu quero em I2, porque é no mês 2, no ano 2, que é B vezes A ao quadrado. Certo? Então, A ao quadrado é igual a 3.375 sobre 1.500. Vou fazer aqui na calculadora isso aqui. 3.375 dividido por 1.500. 3.375 dividido por 1.500 dá 2,25. Então, A é a raiz de 2,25. A é igual a 1,5. Então, se A é 1,5, A, que é 1,5, vezes B é igual a 1.500. B é igual a 1.500 sobre 1,5, 1.000. B é igual a 1.000. Pronto. Então, N de 2 é 1.000 vezes 1,5 ao quadrado. E 1,5 ao quadrado é 2,25. N de 2 é 1.000 vezes 2,25. N de 2 é igual a avança 3 casas, 2.250. Desculpa aí pela estratégia, acabou que eu voltei para essa mesma estratégia. Certo? E dá no mesmo se eu continuasse. Professor, eu vou poder usar a calculadora? Na prova não vai ter esses números, não. Podem ficar tranquilos. Questão 13, está acabando. Ao pedido de seu orientador, um bolsista de laboratório de biologia construiu o gráfico a seguir a partir dos dados obtidos no monitoramento do crescimento de cultura de micro-organismos. Analisando o gráfico, o bolsista informou ao orientador que a cultura crescia segundo o modelo matemático N igual a uma constante K vezes 2 elevado a T, contém em horas e N milhares de organismos. Para constatar que o modelo matemático apresentado pelo bolsista estava correto, o orientador solicitou dados após 4 horas e após 8 horas. Para que o modelo construído pelo bolsista esteja correto nesse período, o orientador deve ter obtido um aumento na quantidade de micro-organismos de quanto? De 4 para 8 horas. Temos 2 pontos. Vamos descobrir a função. Depois que eu descobrir a função, eu vou descobrir após 4 horas, ou seja, n para t igual a 4, depois n para t igual a 8, e ver quanto aumentou das 4 para 8 horas.
Questão longuinha, mas dá para fazer. Isso aqui é 0 com 10, ó. Quando t é 0, n é 10. Então, K vezes 2 elevado a vezes 0, n é K, que é aqui, né? Vezes 2 elevado a vezes 0 é igual a 10. K vezes 2. A vezes 0 é 0. É igual a 10. K é igual. 2 vezes 0 é 1. 2 elevado a 0 é 1. Então, K é igual a 10. Segundo passo. T é igual a 2. 20. Então, 10 vezes 2 elevado a AT é igual a 20. AT não, tem para 2. A vezes 2 é igual a 20. 2 elevado a 2A é igual a 20 dividido por 10. 2 elevado a 2A é igual a 2. 2 é o quê? A primeira. Corta as bases. 2A é igual a 1. A é igual a 1 sobre 2. Ufa, já sabemos A, já sabemos K, então já sabemos a função. Essa função aqui é n igual a 10 vezes 2 elevado a, que é 1 meio, vezes t. Para 4, t igual a 4. N, o número de bactérias em milhares, é 10 vezes 2 elevado a 1 meio, vezes 4. N igual a 10 vezes 2, 4 vezes 1 dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, vezes 10 seria 40. E t igual a 8, n igual a 10 vezes 2 elevado a 1 meio, vezes 8. Dá n igual a 10 vezes 2 à quarta. N é igual a 10 vezes 16. N é igual a 160. Só que isso aqui era em milhares. Ou seja, foi de 40 mil para 160 mil. Um aumento de 120 mil bactérias das 4 para as 8 horas. Vou adiantar, tá bom? 14. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função y de t igual a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro e t é considerado em ano e a uma constante maior do que 1. Então, y é igual a elevado a t menos 1. Admita que y de 0 fornece a altura da muda quando ela seja plantada. Então, esse aqui, ó, meio metro é quando ela foi plantada. E deseja se cortar quando as mudas crescerem 7,5. Para crescer 7,5, se ela tinha meio e crescer 7,5, a nova altura y tem que ser 8, porque meio mais 7,5 é 8. Então, vamos descobrir a constante A, com esse valor, provavelmente. E esse valor aqui, certo? E a partir dela, a gente descobre quando é que a altura vai ser 8, quantos anos vão ser 8. Então, se eu pegar A elevado a 0 menos 1, tem que dar 0,5. A elevado a menos 1 é igual a 1 meio, que 0,5 é 1 meio. E A menos 1 é 1 sobre A, igual a 1 meio, cruz credo, A é 2. Mas então, muito fácil. Essa função é y igual 2 elevado a t menos 1, né? Sim. Veja, 6. 6 menos 1, 5. 2 a 5, 32. Só que eu quero descobrir quando ela crescer 7,5. Meio mais 7,5, eu quero que a altura dessa planta seja igual a 8. Para igual a 8, qual é o tempo? Não sei. Que foi o primeiro passo, né? Segundo passo, 2 elevado a t menos 1 tem que ser igual a 8, que é a altura.
Fatorando o 8, ele é 2 ao cubo. Bases iguais, t menos 1 igual a 3, t igual a 3 mais 1. Então, em 4 anos, a altura será 8 metros. Portanto, letra B. Acho que agora a gente começa equações, é isso? Ou ainda tem mais muito exponencial, acho. Não, já começa equações. Sabendo que x é um número real, o conjunto de solução dessa equação aí é igual a... Temos que escrever ambas na mesma base. Ambos membros na mesma base. Então, eu vou começar fatorando 625, que por 5 é 125, que por 5 é 25, que por 5 é 5, que por 5 é 1. Ele é 5 elevado a 4. Ah, tá, prof. Então, 5 elevado a 3x mais 1 é igual a 5 elevado a 4? Isso mesmo. Se as bases são iguais, 3x mais 1 é 4. 3x é igual a 4 menos 1. 3x igual a 3. X é 3 dividido por 3. X igual a 1. Solução igual. Essa outra. 2 elevado a x ao quadrado menos 14 é igual a 1 sobre 1024. Escrever tudo na base 2, não é assim? Então, 2 elevado a x ao quadrado menos 14 é igual a fração. 1024 pode fatorar aí, é 2 a décima. Então, esse 1 é conveniente que seja 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a x ao quadrado menos 14 é igual a 2 elevado a menos 10. Cortando as bases, que são iguais, x ao quadrado menos 14 é igual a menos 10. X ao quadrado é igual a menos 10 mais 14, x ao quadrado igual a 4, x é igual mais ou menos a raiz de 4, x é igual mais ou menos 2. O que significa? Que x' é 2 e x duas linhas é igual a menos 2. Só que ele quer o quê? A soma. E quanto é menos 2 mais 2? 0. Alternativa B, 0. 17. Quanto vale a soma de todas as soluções reais da equação abaixo? Essa aqui é aquele tipo que vira uma equação de segundo grau. Ó, 5 elevado a x aqui, 5 elevado a x aqui. Ela vai virar... Substitua 5 elevado a x por y, que vai me dar y ao quadrado menos 26y mais 25 igual a 0. Delta menos 26 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 25. 676 menos 100. Delta é 576. Y é igual a menos B, né? Assim? Mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Y igual menos da fórmula, B é menos 26, mais ou menos a raiz de 576 sobre 2 vezes 1. Y é igual a 26, mais ou menos 24, sobre 2. Y', 26 mais 24, 50. Sobre 2, 25. Y, duas linhas. 26 menos 24, 2. Sobre 2, 1. Só que aí eu não terminei, porque eu não quero saber y. Minha função era em x.
e y é 5 elevado a x. Retornando, teremos que 5 elevado a x é igual a 25, 5 elevado a x é igual a 5 ao quadrado, x igual a 2. 5 elevado a x é igual a 1, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 0, x igual a 0. Ele pede o quê? A soma? 2 e 0. A soma 2 mais 0 é igual a 2. Portanto, a alternativa C. Tá acabando. Já tá dando mais de 1 hora, acho, de gravação. É isso? Tá chegando em 1 hora, mas já tô concluindo. São 20 questõezinhas. A solução dessa equação. Questão 18. Deixa eu fazer aqui embaixo. 18. A equação é 3 elevado a x menos 3 elevado a x menos 1 mais 3 elevado a x menos 3 menos 3 elevado a x menos 4 é igual a 56. Vamos lá? Subtração nos expoentes. Subtração. Lá no início a gente estudou que a elevado a n dividido por a elevado a n é a elevado a m menos n. Então a subtração vem de uma divisão de potências com a mesma base. Voltando para cá, vai ficar 3 elevado a x menos 3 elevado a x sobre 3 elevado a 1, 3 elevado a x sobre 3 elevado a 3, menos 3 elevado a x sobre 3 elevado a 4, igual a 56. Para não ficar estranho, substitui 3 elevado a x por y, que vai ficar y menos y sobre y sobre 3, mais y sobre 3 ao cubo, 27, y sobre 81, igual a 56. MMC, o denominador aqui é 1, MMC de 81, 3, 27 é 81 por 1. 81 vezes y, 81y, menos 81 por 3, 27, vezes y, 27y, 81 por 27, 3, vezes y, 3y, 81 por 81, vezes y, 81 por 1, 81 vezes 56, 56 vezes 81, resta cortar o denominador. Que é vezes, tá? Não é 5.681, não. Agora, tem o 81. Tiro 27, eu tiro quase 30. 61, 64. 81 menos 27, 50 e 81 menos 27, 54. Mais 3, 57 menos 1, 56. Isso aqui dá 56y igual a 56 vezes 81. Corto 56, y igual a 81. Só que eu não quero y, eu quero saber x. 3 elevado a x, que é y, é 81. 3 elevado a x é 3 a quarta. X igual a 4. Alternativa é a solução 4. Questão 19. Está acabando. O crescimento de uma população de micro-organismos é descrito por essa equação. Em K de T representa a quantidade de micro-organismos em uma cultura no tempo T. O gráfico representa a evolução K em relação ao tempo T. Com base nos dados, o valor de M é... M é um valor em T,
cujo valor correspondente a K é esse. Então, vou substituir K por 6.563 e o M pelo valor M, o T por M. Então, 81 vezes 3 elevado a M dividido por 3 mais 2 é igual a 6.563. 81 vezes 3 elevado a M sobre 3 é igual a 6.563 mais 2 vem menos 2. 81 vezes 3 elevado a M sobre 3 é igual a 6.561. 3 elevado a M sobre 3, esse 81 que está aqui multiplicando, vai passar dividindo. E vai ficar 6.561 dividido por 81. 6561 dividido por 81 deve dar 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. 6 que tira 6 tira 8 é 8. Nada. Desce 1, que vai dar 1. 81 vezes 81, 81. Sobra nada. Então, 3 elevado a m sobre 3 é igual a 81. Essa divisão aqui deu 81. 3 elevado a m sobre 3 é igual a 3 à quarta. Fatório 81, 3 à quarta. Corta as bases. M sobre 3 é igual a 4, cruz credo. M igual a 12. M igual a 12, alternativa D. De dúvida não, né? Graças a Deus. E a última. Qual é o valor nessas expressões? Vamos mexer nelas. Vamos. Primeiro, 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. É a mesma coisa que 1 sobre 5. Convenientemente, é 5 a primeira, 5 elevado a 0, 5 elevado a menos 1. E 0,5 é 5 sobre 10, 1 sobre 2, que é o inverso de 2, que é 2 a 0 sobre 2 a primeira, que é 2 elevado a menos 1. Então, vou remodelar essas equações. Aqui vai ficar 5 elevado a menos 1 elevado a 5x mais y igual a 5. 5 elevado, potência de potência, menos 5x menos y é igual a 5 elevado à primeira. Cancela as bases. Menos 5x menos y é igual a 1. Multiplica por menos 1 para ficar mais bonitinho. 5x mais y é igual a menos 1. Guarda. Terceiro passo. Pega de baixo. 0,5, que é 2 a menos 1, é elevado a 2x menos y igual a 2. 2 elevado a menos 2x, potência de potência, mais y é igual a 2 à primeira. Então, menos 2x mais y é igual a 1. Cancela, cancela. Multiplica por menos 1. 2x menos y é igual a menos 1. Com essas novas duas equações, eu monto o sistema. 5x mais y é igual a menos 1. 2x menos y é igual também a menos 1. Somando as equações. 7x, corta, corta, é igual a 0. Não é igual a menos 2. X é igual a menos 2 sobre 7. O valor de y. Então, vou ter que substituir agora. 2x
Então, 2 vezes menos 2 sobre 7, mais 1, vou trazer para cá, igual a y, levei para lá. Menos 4 sétimos mais 1 é igual a y. BMC de 7 em 1 é 7, y igual a 7, por 7 1 menos 4, por 1, 7 vezes 1, 7, y é igual a 3 sétimos. E 3 sétimos é a alternativa E. Cansativo, hein? Então, pessoal, obrigado por quem assistiu tudo aí. Boa sorte, bons estudos e até a próxima. Valeu!